Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha de um livro do assunto que eu mais gosto, né? Eu diria que eu aprendi a ler com esse assunto. Aprendi a ler no sentido da profundidade da leitura, né? Eu já entendia que a leitura tinha profundidade, mas eu tive o prazer em absorver, em entrar nessa profundidade com um livro desse conteúdo, que é conteúdo de biografia de músicos, né? Eu sempre quis ser artista, ser músico desde criança, né? Eu via, eu escutava música, eu via artistas, né? E eu entrava assim em êxtase, né? Eu sentia muito prazer. Eu me recordo uma vez, quando eu era bem criança, que eu fui assistir o show do Pink Floyd na casa da minha tia. Eu era bem criança. E, cara, criança, ela. Né? Criança, ela. Quando a gente é criança, toda. Toda beleza do mundo se é gritante, né? E aí eu escutei o solo do Pink Floyd, do David Gill, naquele aparelho de som home theater, né? Cara, eu fiquei emocionado, né? Faltou eu chorar. Naquela hora eu fechei o olho para Deus e falei que Deus, que eu queria ser isso. Falei assim, nossa, se existe algo que eu quero ser, eu quero conseguir fazer aquilo que ele faz, né? Ser, né, um artista como esse. Então, quando eu tive, né, na- no ensino médio, que mandavam eu ler as coisas, eu não gostava que mandavam eu fazer nada, né? Eu sempre fui assim. E aí eu não conseguia ler nada, né? Mas aí depois eu consegui, né? Consegui ler. Aí quando eu fui conseguir ler, o livro um dos livros que eu gostei foi a biografia do Kate Richards, né? É uma biografia muito foda. Eu não conhecia o Kate Richards, eu não conhecia muito bem o Rolling Stones, só algumas músicas, e eu passei a ser fã, né? Passei a admirar muito o trabalho deles. E aí o que acontece, né? Eu acabei de ler uma resenha, eu acabei de ler um livro de um artista que eu não conhecia muito bem, e eu lembro de quando eu era adolescente, eu ouvi falar dele e eu até julguei ele pelo que falavam, né? Falavam que ele era pedófilo, essas coisas, e eu julguei. Só que, né, isso é um comentário da história dele que muitas pessoas dividem a opinião. Ahn, e eu acredito que qualquer um que lê esse livro também vai dividir, né? Eu li foi esse livro aqui, ó, Michael Jackson. Eu tô com um problema aqui no programa, ele tá travando. Eu li esse livro, Michael Jackson, tá? A Magia e a Loucura. Se eu não me engano, o nome do autor é J. Randy Taylor, né? Porque pronuncia em inglês. E eu não tava dando nada, não tava esperando nada, só uma viagem
pela vida fascinante, né, de um artista, né, porque é como tomar um espumante, né, não é só o espumante, é toda aquela graça, aquele resplendor, desde quando incendeiam ao falar, isso é um espumante, né, um champanhe. Aí tem aqueles rituais de abrir o champanhe, dependendo da graça da pessoa que vai abrir, de com quem vai compartilhar. Tem um copo próprio para isso. Tem vários detalhes ali que dançam no sabor. Né? E eu gosto disso, eu gosto de detalhes, eu gosto de encaixes, né? Eu gosto de uma coisa feita para a outra. Eu sinto admiração por isso. E eu acredito que os artistas eles foram feitos e são refeitos para o mundo, né, para os consumidores. E eu acho isso tão belo, porque dentro dessa linha de conexão, né, o público e o artista existe momentos de de aspirações, né? O público ele conversa com o artista e dá para sentir, né, vilmente na biografia do Michael Jackson, dessa daqui que eu estou mostrando, que o Michael Jackson é, ele utilizava muito esse canal, né? Ele gostava muito de ser de atender ao público num sentido de dar expectativa, de trazer novidade, como um desses Masterchefs que hoje em dia está na moda, né? Gostam de preparar aqueles pratos gourmets, né? Aquelas experiências, né? E o Michael Jackson, ele é incrível porque ele é uma pessoa fora do comum, né? A sua carreira artística começou muito cedo e, cara, imagina um cara começar muito cedo na carreira artística e, e com a sua família, né? E tendo uma família que é religiosa, um pai que é totalmente focado, né? O pai do Michael Jackson, o Joseph, depois que ele viu que o Michael Jackson, que os filhos dele gostavam de cantar, que prezavam por isso, ele foi fundo, né? Ele, ele assassinou todas as vontades das crianças que apareciam no caminho em relação ao afastamento deles para a música, né? Então o pai dele é como se ele fosse o jardineiro ali das crianças, do desenvolvimento artístico deles desde criança. Nota-se então que o Michael Jackson, com 5 anos, já estava aparecendo na televisão, se eu não me engano, é com 5 anos, cantando, gravando disco, uma música super popular que na época que não tinha todas essas mídias sociais, essas facilitações, né, streamings de música, disso, daquilo, bombava-se na rádio, né, bombava, e o nome dele também. Né, ele nasceu em 1958, se não me engano, e então ele foi desenvolvendo a música, ele e a família dele. Né? E veja bem, com esse sucesso, ele e a família dele, essa união começou a ganhar dinheiro, a mudar, conhecer contratos, essas coisas, gravadora. E o primeiro contrato que o pai, eles começou a fazer show, né? Fizeram shows aqui e acolá, até que ele conseguiu fazer um contrato com a Motown. E aí esse contrato tem muitas desavenças aí nesse contrato, né? Bom,
eles percebem isso, mas vão cultivando esse lado artístico, porque ali florescia uma vida melhor, né? Um benefício financeiro. Esse contrato, né, fez com que o Michael Jackson, ele não, o Michael Jackson e a família não tivesse tanto contato assim com escola, mas teve que estudar em casa. E aí você pensa, né, as crianças ali muito diferentes das demais, né, em experiências. Então, todo esse afastamento formou uma nova personalidade de indivíduo, né? Imagina você, nós estamos aqui acostumados com indivíduos que frequentam escolas, que saem para trabalhar comumente, né? Então, tem essas questões. E o Michael Jackson não tem nada disso, né, cara? A vida dele foi toda torcida, né? Toda torcida. E aí quando você vai ver assim, ele tá cheio de marcas de torcida, né? E essas marcas de torcida não tem como, né? Na hora que ele vai passar por uma coisa, ele é novo, ele é uma criança ainda, e não tem como não ser, né? Se ele não teve a experiência de criança, se ele vai ter a primeira experiência dele com alguma coisa, não tem como ele dar um salto de personalidade adulta, sendo que o adulto ele é uma escala de personalidades de passados, não é mesmo? Então o Michael Jackson ele tinha muitos momentos de infantilidade, porque quando ele era novo, ele às vezes precisava de ser adulto, ele trabalhava, né? Ele entendia a artista como um trabalho, né? Ele se divertia, estava com os irmãos, mas sabia que era um trabalho, né? Bom, e nessa biografia a gente consegue conhecer um pouco do pai, da mãe, dos irmãos, mas né, tem alguns momentos interessantes falando sobre o pai, a traição do pai com a Catherine, que é a mãe, né? Tem falando sobre o Jackson 5, que é a banda, os casamentos dos irmãos do Michael Jackson. Tem um momento que a família está toda casando e o Michael Jackson ele começa a ter vontade de fazer sua atuação principal, seu principal, né? Sair da banda e gravar um disco autoral. Então ele continua no Jackson 5, mas grava um disco. O disco ele faz sucesso, mas nem tanto assim. Mas mesmo assim, começa a pipocar no Michael essa vontade de ser autor próprio, né? Ser o Michael Jackson, digamos assim, não o Jackson 5 como artista. E aí ele tem, eu não sei se é Diana Ross, né? A colega dele que é uma artista que inspira ele bastante também. E bom, e aí dentro disso, né, depois que ele fez muito sucesso com Jackson 5, tem muitas músicas boas, eu recomendo bastante. Se você nunca escutou, qualquer ouvido afinado vai dançar sobre as músicas, porque são músicas bem embaladas, né? Fazem tem um ritmo bom, né? Tem uns ritmos muito bons. E aí depois que o Michael Jackson, então, ele passa a idealizar isso, ele vai galgando, vai conhecendo pessoas que lhe ajudam de certa forma a seguir carreira solo, né? Então, a gente sabe lá vai saber sobre essa carreira solo
do Michael Jackson também no livro, fala dos primeiros álbuns, dos sucessos, e aí a gente começa a perceber como o Michael Jackson fez sucesso, né? Mas naquela época isso era, de certa forma, comum. Comum no sentido, se a pessoa estivesse ligada a, a gravadoras, isso tudo tinha um certo impulso, né? Que a gravadora ajudava para poder gerar mais vendas e tal. Tem um certo algoritmo ali, né, que as gravadoras entendem e fazem por onde. Né? Então a Motown era uma gravadora e ela fazia o seu papel, mas acontece que o Michael Jackson ele tinha um carisma, um cativo, ele amava estar no palco, né? E tanto amava que ele sempre dançava, sempre vibrava mais do que os seus irmãos. E a gente pode ver isso em vídeos, né? E isso transformou em algo que é único, né? A gente vai ver que ele se tornou um artista muito muito diferenciado dos demais artistas porque ele investiu muito na sua performance, né? Então, além das músicas uma terem um mix de ironia, de tapa na cara, de verdades ali por trás dos eufemismos, né, dos refrões e tudo, ele fazia o coração fazer assim mesmo, né, encher, né? Então, para quem escuta com, com leveza, percebe que o Michael Jackson ajuda a gente a, a entrar num clima, porque ele transmite um clima, uma intenção. E não deu outra, né? Ele fez muito sucesso, gravou muitos vídeos, conheceu muitas pessoas, tantas pessoas boas quanto pessoas muito más. Na verdade, a maioria das pessoas que ele conhecia queria, de alguma forma, encontrar um jeito de se aproveitar de todos os benefícios de estar perto, ou de trabalhar, ou de ter relações com o Michael Jackson, né? E a gente vai conhecendo várias séries dessas pessoas que viraram noticiário, né? E a gente vai pensando, poxa, cara, não é possível, né? Que isso está acontecendo, isso e aquilo. Então, querendo ou não, toda criança, todo artista, ele foi se apodrecendo de certa forma, não por vontade própria, mas por relações comerciais, por vendas, por relações de levar o Michael Jackson a um produto, né? A gente sabe que ele era um produto, mas ele se rebelando como artista, ele virava uma atração, né? Algo que deveria ser visto como mais uma lâmpada entre nós. E o que o pessoal fez? O pessoal começou a pintar essa lâmpada, né? E aí borrar o brilho natural, criando brilhos de marcas, né? Ilusões. E muitos aproveitamentos, mas que de certa forma o Michael Jackson, a gente percebe, lê que ele teve muitos arrependimentos, né? Tem até um capítulo que fala assim, ó, queimado pela Pepsi. E literalmente num dos comerciais que ele gravou para Pepsi, ele chegou a queimar o cabelo dele. Eu vi o vídeo, é complicado, né? Mas, bom, e então eu gastei uns 21 dias lendo esse livro
E nesse meio tempo foi uma viagem, eu viajei para muitos lugares. Eu fui para Hollywood, eu fui para Los Angeles, fui para onde o Michael Jackson nasceu. Eu conheci várias faces do Michael Jackson. E é um livro muito foda, muito foda. O que pega é no final do livro que fica um pouco chato, muito maçante por conta das notícias que se repetem, né? A notícia da briga do Michael Jackson, né? Da acusação que ele teve pelas crianças que ele brincava, levava para Neverland. É, e aí, teve uma delas que saiu muito rica, né, de um processo que ganhou. E aí você começa a ver, aí vai ficando um pouco chato, né? No começo você fica querendo saber, uai, mas e aí, o que aconteceu? Ele foi condenado, ele teve que pagar. Aí depois que você sabe da primeira, aí depois fica um pouco chato, porque aparece outras aí. E aí ele casa também, né? Ele casa duas vezes, né? Na verdade, a segunda vez ele casou por conta da religião e tal, né? Mas a primeira vez que ele casa é com a filha do Elvis Presley, Lisa Presley. E aí esse casamento, a Lisa não quer ter filho e ele quer, e tem uns momentos de briga de casal também que deixa as coisas um pouco assim, né, deixa a gente meio com juízo de valor. Tem muitos momentos que a gente vai ter que ser um juiz de valor, né, entre ambas as partes que estão ali. Mas não tem como, cara. O Michael Jackson, ele, ele é um cara foda. Ele é um cara foda, né? É, ele tá numa. É como se a gente visse. Ele tava numa selva, né? Ele é como se fosse um homem primitivo vencendo todas as. Todos os perigos da selva, né? Todas as ameaças que lhe aparecem. Porque ele é um brilho, ele é um ser humano. Ele é um ser humano entre animais, né? Digamos assim. É, e não é o contrário, é isso aí. Mas, cara, acho que é isso, né? A gente tem muitos momentos de empatia com a família e mano, tem uns momentos assim que na época, cara, na época ele mudou bastante a aparência. Então, na época tinha os tal dos tabloides, né? E aí toda coisa que ele fazia de cirurgia plástica, ele usava muita maquiagem, isso aqui, era levado como notícia, né? Teve uma época que essas notícias aumentavam o interesse do público, né? Esse aqui é o cara que escreveu a biografia. Esse cara também, ele é muito foda também, né? Tem, tem falando dos vídeos, clipes, né? O Thriller que fez um sucesso, o álbum Bad que vendeu bastante cópias. Tem aqui, ó, nessa parte aqui, ele deitado numa câmera hiperbárica. Eu lembro que quando eu era adolescente eu escutei umas notícias assim, há uns 20 anos atrás, sei lá, não 20 não, uns 18, 17. Então, muitas polêmicas aqui, ó. Tem a foto dele segurando o filho na sacada. Tem vários documentários. Então, eu creio que muitos momentos foram feitos para gerar ibope, né? Gerar notícia para tabloide e fazer reaver a curiosidade pelo artista e, vez ou não, incentivar as pessoas a colocar
o disco em dia, né? As músicas, verem se vão defender ou não o Michael Jackson. Aí quando as pessoas colocam o disco do Michael Jackson, já era, cara. Você escuta a música e não tem como você não entrar no clima. A música é boa, né? Ele é um cara muito talentoso no sentido da voz e da entrega em palco, né? Ele, se você quer entender de exposição em palco, música, ele é o professor, cara. Ele é o nosso professor do século XXI, aí. Eu acho que ninguém bate ele em presença. Talvez quem tenta muito é. Quem tá ali é o Mick Jagger. Só que o Mick Jagger não dança e canta igual o Michael, não. Tem como. Ele tem aquela presença, mas Michael Jackson, ele é foda. Se você não ficar com aquelas frescurinhas de ai, moonwalk, sei lá o que, mexendo assim, fazendo aqueles gritinhos, você vai escutar o fenômeno, né? O efeito que ele causa, né? A gente pode até chamar assim de efeito Michael Jackson. Então eu gostei muito de ler esse livro, né? Eu recomendo para quem gosta de biografias de músicos, de artistas, porque essa sem dúvida é uma biografia que traz nostalgia, que traz sentimento. Eu fiquei um tempão, eu quero assistir todos os vídeos todos os filmes do Michael Jackson. Eu criei uma empatia por ele tão grande que eu coloquei ele no eu trouxe ele pra. O meu artista predileto é o YouTube, né? Aí eu falei assim: ah, não, agora o meu artista predileto é o Michael Jackson. Mas eu sei que não é. Mas é, eu tô no momento Michael Jackson da vida agora, digamos-se de passagem, né? Quero assistir todos os filmes. Já comecei a assistir alguns. E tem muitos documentários. Eu vi que tem muito canal de fãs na internet com várias coisas que lançaram e tal. Acaba que fica sendo interessante por algum momento, né? Uma fase da minha vida, né? Hoje em dia as fases das vidas das pessoas estão passando um piscar de olhos, que a gente pode dizer até que é algumas semanas, alguns meses da minha vida, né? Porque hoje em dia a fase não dura mais anos, não. Salvo algumas exceções, né? Então hoje as fases das nossas vidas tá assim, ó. Piscou e já terminou a fase. É. Então é isso, pessoal. Eu queria compartilhar esse vídeo, né? Queria produzir essa resenha, porque eu acabei de ler esse livro e já comecei o próximo livro que eu tô lendo. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!